Olá, estamos aqui para mais um vídeo e, como vocês viram no tema, essa vai ser a parte um, porque eu quero contar com bastante detalhes como foi a chegada da Micaela. Tudo começou em janeiro de 2021, quando uma amiga minha muito querida, Claudinha, teve uma visão e ela me contou. Foi um domingo de manhã, num culto na igreja. Ela No final do culto, a gente foi andando junto para casa e ela falou assim: "Olha, Noemi, eu tive uma visão, foi uma visão". Ela ainda ficou um pouco receosa de contar, porque ela sabia que eu não estava fazendo planos de ter filho, como eu já contei aqui, tinha tido um aborto já, e nós estávamos totalmente em paz de não ter filhos mesmo, né, eu e meu esposo. E a gente tinha decidido por isso. Até um ponto a ressaltar que muitas pessoas achavam que a gente não teve filho esse tempo porque a gente não conseguia, mas na verdade é que a gente decidiu que não ia ter. E porque eu tinha passado pelo aborto, tinha sofrido muito, tinha sido muito difícil, assim, ver aquilo tudo, né. E a gente estava assim: "Bom, não vamos ficar, né, tentando, minha idade e tal". Aí ela já sabia disso, e aí ela ficou assim, chegou com aquele jeitinho dela muito carinhoso e falou: "Olha, eu tive uma visão, eu vi você passando com uma bebê no colo, uma menina, e era sua filha, Noemi, não era de ninguém, porque você segurava, assim, de um jeito tão, assim, só mãe mesmo, segura". Aí eu falei assim: "Sério? Ai, meu Deus do céu, será? Eu não tô nem tentando". E aí eu vim para casa, né, e coloquei isso no caderno de oração. Eh, Quer ver? Eu coloquei aqui escrito, ó, dia 21 de janeiro de 2021, visão que a Lala teve no domingo da bebê. E é interessante porque ela disse que viu uma menina. E eu, assim, meu primeiro tinha sido menino e eu achava que eu seria mãe de menino, né, não sei, coisa da minha cabeça. E aí no dia 21 de janeiro ela teve essa visão. Só que eu e meu esposo, no nosso coração ainda nem tchum, né, a gente não estava pensando ainda. Aí eu cheguei em casa, contei para o meu esposo, aí ele falou assim: "E agora, como é que vai ser?". Porque a gente não pensava em ter, a gente não ia tentar assim, né. E ficamos assim, meio que deixa pra lá, né. Quando foi no dia 11 de fevereiro, o meu esposo, ele acordou e falou que teve um sonho que a gente sonhou com um bebê, um menino chamado Micael, que o nosso filho ia chamar Micael. Aí eu peguei e falei assim: entendi". Ficou aquele nome. Eu anotei no caderninho de oração também. Quando eu falo caderninho de oração, tem um vídeo aqui no canal, lá no começo, live Orando a Palavra, que eu falo sobre esse caderninho. E é algo muito interessante esse caderninho, pois eu coloquei nesse caderninho, dia 11 de fevereiro de 2021, Micael ou Micaela. E estava aqui em oração. Enquanto isso, nosso coração ainda não tinha um desejo de ter filhos, não tentamos nem nada. Quando passou um tempo, eh, nós recebemos na nossa casa nossos pastores e conversamos a respeito de ter filhos, né, o que estava no nosso coração, e a gente falou realmente que não estava nos nossos planos não, e tudo bem, a gente já tinha ficado em paz quanto a isso. E aí ele começou a falar de algo muito importante que a gente tem ouvido os pastores pregarem, e hoje com a Micaela eu entendo que para nós cristãos existe a possibilidade de, né,
muitas pessoas não conseguem engravidar, muitas mulheres não conseguem engravidar, e tudo bem. Deus faz muitos milagres a respeito disso também. Mas aí, depois daquela conversa, eu vi uma frase, né, ali que mexeu muito, muito, muito com o meu coração e do meu esposo. Que se nós, sendo saudáveis, pudéssemos ter filhos e não quiséssemos, qual seria a nossa posição diante de Deus? Tipo, não quero, né? Nós estamos vivendo tempos difíceis, onde até um pastor, o pastor Lucinho Barreto, falou num vídeo, onde os maus estão tendo filhos, muitos filhos, filhos que irão perpetuar coisas que os pais maus ensinarão. E por que nós, cristãos, não estamos preocupados com isso? Né? Nós casais cristãos, muitos casais cristãos não querem ter filho. Lógico que com esse vídeo eu não quero estar mexendo com a sua opinião, seu desejo. Isso aí foi Deus, eu estou falando meu testemunho, que Deus fez no meu coração, no coração do meu esposo. E a partir daquele dia a gente ficou pensando: nós vamos negar um profeta para a próxima geração? Né? Quem vai falar do amor de Deus? Tá ficando tão escasso pessoas que vivam realmente para Deus, fazendo a vontade de Deus, falando do amor de Deus. Porque eu sou uma pessoa que ama Deus, meu esposo também é, mas não tendo filhos, isso encerraria aqui e seria menos uma geração, né? Falando do amor de Deus, a gente não sabe até quando. E aquilo começou a mexer lá dentro do nosso coração. O Espírito Santo foi falando, ministrando ao nosso coração. Na época, minha mãe estava bem doente já também, a gente cuidando dela. E eu pensei assim, eu queria que minha mãe visse, né? Se eu for para eu ter um filho, queria muito que minha mãe visse, né? E foi no mês de maio de 2021. Aí meu esposo, vai tentar? Vamos tentar? Vamos tentar. Aí tentamos a primeira vez, aí eu passei pelo processo de nidação, para quem sabe, né, é onde ocorre a fecundação do óvulo, tem um sangramento levezinho. E eu passei pelo processo de nidação numa sexta-feira, mas quando foi sábado de madrugada, eu tive uma hemorragia. E aí eu falei, pronto, não, dessa vez não foi. Ainda fiz o teste, farmácia, e realmente deu negativo, beleza. Aí não tentamos no mês de maio, mas, né, passei pelo processo e tal. Quando foi no mês de junho, a gente tentou novamente. E aí passei tudinho, o processo de nação, e fui acompanhando ali dia a dia, esperando dar o momento para poder fazer o teste. E aí, quando eu fiz o primeiro teste, deu uma linha bem fraquinha. Aí meu esposo falou: tem certeza? Foi no meio do dia, eu estava muito ansiosa, né? Eu me lembro que eu cheguei esse dia na igreja, tinha acontecido algo muito ruim com uma amiga minha que tinha sido assaltada, e eu quietinha, não falei pra ninguém do teste e tal, fiquei ali com ela, mas eu tava ali, sabe, com o coração assim, bem, sabe, quentinho, e estar com ela, consolando ela ali também naquele momento foi, assim, algo muito gostoso, marcou muito aquele dia, eu nunca vou esquecer. Se ela estiver assistindo esse vídeo, ela vai lembrar disso. E quando foi na terça-feira, eu esperei 2 dias e fiz terça-feira outro teste. Aí deu positivo. Deu positivo e eu lembro que foi uma emoção que tomou conta de mim, assim, que eu só sabia falar da fidelidade de Deus, da fidelidade de Deus, mesmo quando a gente não é fiel, Ele permanece fiel. E eu louvava muito um hino que fala sobre a fidelidade de Deus. É, Ele pode fazer infinitamente mais daquilo que possamos pensar, imaginar e sonhar. E ali começou a nascer o sonho, né? Começou, na verdade, o sonho estava já, né, estava numa atmosfera, né, que só precisava ser fecundado. E foi assim, eu já contei para minha mãe, contei para meu pai, contei para minha família, contei para a família do meu esposo. Porém, como a gente tinha tido o aborto, eu fiquei num estado, assim, bem de inércia, sabe? Tipo, figuramente, né, falando.
de tipo assim: "Bom, vamos esperar os 3 meses, né, vamos esperar os 3 meses, aí depois a gente conta, né, porque a gente já perdeu um bebê com 3 meses". E eu coloquei a família em oração. Falei: "Pessoal, vamos orar, se for vontade de Deus, vamos orar, vamos orar". E colocamos a família em oração. Falei mandei para minha pastora, falei: "Pastora, vamos orar juntos". Falei para Claudinha, diante da visão, ela chorou junto comigo e falei: "Vamos orar, vamos orar, vamos orar, vamos orar, porque agora temos que passar desses 3 meses". E os 3 meses foram 3 meses muito difíceis, porque não em relação à gravidez, mas porque minha mãe, ela foi piorando, né, bastante, a gente teve que ir bastante com ela para o médico. E como eu entrei nessa parte da gravidez, eu não pude estar indo mais com a minha mãe, e foi muito difícil, assim. Eu pensava na minha mãe todos os dias e orava e pedia a Deus que sustentasse ela. Mas, como a gente chegou numa parte que está muito complicado falar, eu vou cortar aqui essa parte do testemunho, e a gente vai continuar falando num próximo vídeo. Eu espero que você volte aqui, que esse testemunho continue sendo ministrado no coração, continue ministrando seu coração, porque a gente não sabe como nascem os projetos de Deus na nossa vida. Veja que houve vários capítulos, né? Vários capítulos. Às vezes, quando alguém vê uma bênção, alguém recebendo uma bênção, não tem noção dos processos que essa pessoa passa. E se você está passando por um processo para receber algo de Deus, viva o processo, esteja em oração, porque como eu falei, eu coloquei aqui nesse caderno de oração e eu orava. Falava: "Deus está aqui, não sei nem como vai ser". Hoje eu olho para minha filha e fico assim: "Meu Deus, como foi lindo o processo, como Deus se revelou", mas Deus se revelou porque eu busquei ver a face dele, né, vamos dizer assim. Busquei ver o que que ele tinha, o que que ele queria fazer. E, às vezes, a gente está passando por processos e a gente não quer ver o que Deus está fazendo, a gente só quer alcançar o objetivo. E, gente, o caminho é tão maravilhoso, o percurso é tão maravilhoso, Deus faz tantas coisas nesse percurso. Como eu falei do meu primeiro filho, eu aproveitei a gestação cada minuto, eu não sabia que eu ia perdê-lo, eu não sabia. Então uma das coisas que me confortou foi que eu aproveitei ali cada minuto daquela gravidez. E aqui estava eu novamente, com uma nova gravidez 17 anos depois, 17 anos depois. E quando eu descobri essa gravidez, o que mais me chamou a atenção, eu até fiquei uns dias, não contei isso para o meu esposo logo, assim, de início, porque eu fiquei assim, falei: "Deus, fala comigo, é isso mesmo?". Quando eu fui fazer a data prevista de parto, né, que a gente vê a data da última menstruação para ver a data prevista de parto, quando eu fiz, deu dia 24 de março. 24 de março, para quem assistiu o último vídeo, quem não assistiu vai lá assistir, foi o dia que eu tive o meu parto do meu primeiro filho. E eu falei: "Senhor, o que o Senhor está fazendo aqui?". E a palavra que estava sobre a minha vida e no meu esposo desde o começo do nosso relacionamento era restituição. E eu me lembro quando eu conheci meu esposo, que eu vi ele pela primeira vez, que eu vou contar isso num outro vídeo, mas só para você entender. Restituição era a gente era o louvor que a gente estava cantando no dia. E sobre a nossa vida ficou essa palavra, que seria um tempo de restituição. Quem não conhece meu esposo, quem não conhece o testemunho dele, eu vou tentar convencê-lo de vir aqui contar junto com a gente, porque é é um milagre, é maravilhoso. Eu me sinto honrada de estar ao lado de alguém que conhece de pertinho o amor de Deus e viver esse milagre junto com ele. Então, quando eu vi essa data, 24 de março, eu falei: "Senhor, é a restituição acontecendo". Só que eu estava ainda com o coração
assim, meio que cauterizado, sabe, a mente, coração. E eu falei: "Vamos esperar o processo natural das coisas". Então eu volto aqui no próximo vídeo para contar para vocês, a partir do terceiro mês, como foi. Sendo que com 6 semanas eu tive um sangramento forte. Foi um processo com Deus ali, eu sozinha em casa tive esse sangramento, e quando eu fui fazer o ultrassom, lá estava, pequititinha, e o coraçãozinho já estava batendo com 6 semanas, com 6 semanas. Alguns demoram, né, um pouco, mas quando a gente fez, a minha falou: tá tudo bem, fica quietinha em casa, tenta fazer uns repouso, mas tá tudo bem com seu bebê". Glorifiquei a Deus, saí dali glorificando a Deus. E, bom, eu já tô contando demais, né. Mas no próximo vídeo vou vir com mais uma parte desse testemunho sobre a vinda da Micaela, a chegada da Micaela em nossas vidas. Viva o processo de Deus, receba de Deus, tudo aquilo que Ele tem para sua vida, porque o fim, a palavra fala, o meu versículo preferido na Bíblia está lá em Jeremias, que fala que, eh os planos de Deus os pensamentos de Deus a nosso respeito são de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Então, tudo faz parte, tudo faz parte. Vamos viver, vamos receber com carinho. E como eu sempre falo, como eu sempre encerro aqui meus vídeos, que a paz de Deus, que excede todo entendimento, te alcance. Alcance você que está no processo, você que não está. Nesse momento, onde você estiver, que a paz de Deus te alcance. A gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Fica com Deus.